meu novo episódio do podcast, onde, dependendo do seu ponto de vista, a gente vai ver por onde tudo começa. E eu tô aqui com a Josiane Guzzi, que vai me ajudar a mostrar como a boca é um dos onde tudo começa. Onde a gente tem que ter muito cuidado, valorizar. E eu acho que eu quis trazer você, né, como uma dentista, né, deixa eu te apresentar, uma ortodontista, valorizando muito a questão da mastigação. Né, onde a gente muitas vezes busca uma ortodontia, até talvez por uma questão estética, mas muito mais importante, né, seria a mastigação. Como é que você coloca isso? Como que as pessoas têm que se preocupar em relação a essa parte? Marília, primeiro de tudo é um prazer estar aqui com você, viu? Finalmente conseguimos nos encontrar, sim. Né? Então, a nossa filosofia de tratamento é o completo, né? Não adianta só estética, porque há fases e fases, né? A ortodontia ela é cíclica. Hoje ela está mais preocupada com a estética, desde que tipo de aparelho. Mas, na verdade, um planejamento feito através de um diagnóstico bem feito, ele vai priorizar tanto essa estética, né, dentária e facial, como a oclusão, que é o que mais me preocupa com qualquer tempo, com qualquer idade, né? Então, eu acho que não tem como uma coisa estar separada da outra. Agora, eu já vou aqui te perguntar, que eu acho que eu vejo assim a evolução da ortodontia, dos aparelhos. Eu mesma fui uma pessoa que demorei muito para procurar um cuidado ortodôntico, porque a gente teve muitas fases. Talvez você vai poder me dizer, né, essas fases, né? Tinha a época que arrancava muitos dentes, depois tinha os aparelhos de metal, depois os vamos dizer, aparelhos de, não sei se seria resina ou mais estético, e agora vem o Invisalign, né, que virou moda. Então, eu queria que você tentasse, assim, trazer para as pessoas, né, porque muitas vezes as pessoas ficam, têm as informações, assim, de um marketing que nem sempre visa o melhor, e sim algo que está na moda. Então, eu acho que é muito importante você colocar que muitas vezes uma inovação não exclui a outra. Eu observo muito isso na minha área. E se eu não estou errada, eu acho que essa nova proposta não exclui as outras. Pelo contrário, é um recurso a mais ou complementar, não sei. Então, você conseguiria colocar como que você vê essa evolução da ortodontia, enfim. Tá bom. Na verdade, Marília, é tudo muito cíclico. Os alinhadores, né, que o mais conhecido é o Invisalign, ele já é aí de muitos anos atrás. Tá? Muitos anos, há 25 anos atrás ele já foi planejado. É que daí teve, assim, 2019 que ele veio mais para o Brasil e onde teve mais, assim, mais intensiva a aplicação dele, tanto de marketing, também com a evolução, né, da tecnologia de 3D, né, de planejamentos, de escaneamentos. Então, esse é o que está acontecendo mais no momento. Agora, a ortodontia, ela, há 120 anos atrás, são os aparelhos fixos, né? E penso, é o que você comentou, né? Um não vai excluir o outro nunca. Muitas vezes, mesmo um aparelho que são com placas invisíveis, ele vai precisar ser um tratamento híbrido, ou seja, vai ter que ter uma parte fixa, alguma colagenzinha, na evolução aí também temos os implantes, né, ancoragem esquelética, porque toda ação vai ter reação. A ortodontia é física, né? Se eu jogo um dente para frente, o outro vai querer ir para trás. Então, o que nós precisamos? Ter uma ancoragem. Então, dificilmente a gente vai excluir. Não, agora acabou essa fase, né? Então, indicações.
Eu costumo falar assim, foque no tratamento. O aparelho é a primeira coisa que você vai tirar, ele vai jogar fora, mas o resultado, ele vai ter que ser fiel e ótimo até o final da tua vida, né? Então, assim, eu uso muito pouco alinhadores, eu me sinto melhor, eu acho que eu domino mais, né, no nosso consultório, tecnicamente, com o aparelho fixo. Então, assim, qual o aparelho fixo que está usando agora? O autoligado, que aquele não precisa de borrachinha. Isso aí é da década de 30. Então, assim, não tem nada assim super novo. Lógico que foi sendo aprimorado. Aperfeiçoado, né? Aperfeiçoado. E eu acho que ali, quem tem que saber certinho, indicar, é o ortodontista, né? Então, me preocupa um pouco hoje, porque temos 30 mil ortodontistas, né? Fora quem faz ortodontia no Brasil. Então, me preocupa muito, assim, o modismo, às vezes, né? Então, eu penso que você tem que ter uma boa formação para você saber fazer desde diagnóstico, planejamento. Eu acho que para mim isso é tudo. Saber hábitos. Talvez, né? Não é exatamente a definição do aparelho, mas sim é como você falou. Ter esse momento de parar, avaliar, sim, planejar, eu acho que isso é fundamental. Eu também, né, nessa minha outra área, né, que eu venho, que é a dermatologia, onde a gente também busca, né, sempre harmonia e tudo mais, eu sempre tenho essa visão. Não é o produto, não é a técnica, mas sim, é sim esse tempo que você para conversar, para olhar, para planejar, que vai fazer a diferença a longo prazo, né, sim, Josiane? Inclusive, ao final do tratamento, contenção. Essa semana mesmo me ligou um paciente que faz 15 anos que não vai, que eu nem sei como está, né? Morou fora do Brasil, mas está aí de férias, e ele querendo tirar a contenção, a barrinha, né, fixa. Eu falei, venha para conversarmos. Porque, Marília, nós temos assim, que você tenha 32 dentes. Esses dentes, eles podem migrar para 6 posições. Isso me dá 1 bilhão de possibilidades. Então, assim, a não ser que você seja de outro planeta, né? Você vai ter que segurar, estabilizar, porque eles vão querer mudar, por mais que você usou 1, 2, 5, 7 anos de aparelho. Então, essa importância da conscientização. Então, você tem que, assim, gastar muito tempo para conversar, falar os limites para esse paciente, porque eu ouvi uma frase, né? Tudo não terás. E eu tenho aplicado bastante, porque às vezes a pessoa quer conseguir resultados sem fazer o que tem que fazer, sem sim, usar o que a gente pede, né? E a gente sabe que tudo vai ter prós e contras, né? Assim, todo tratamento, toda mecânica tem as suas dificuldades, nós lidamos com biologia, muitos hábitos errados, né? E depois acho que tem muito essa coisa de cada pessoa, né? Sim. Eu observo, como você falou, a gente lida com biologia. Então, às vezes, o mesmo tratamento numa pessoa reage de um jeito, na outra de outro, mesmo sendo bem indicado e tudo mais. Sim. Então, existe um aspecto individual também, né? Muito. Nos resultados dos com tratamentos, certeza, né? E o pós também, né? Então, eu penso assim, uma consulta inicial é muito importante para você, a anamnese, eu acho que é muito importante. O que esse paciente faz? Porque muitas vezes o que ele tem, o que ele apresenta, é fruto do que ele faz assim, durante o dia. Rói unhas, tira cutículas, dorme de bruços, aperta os dentes o tempo todo. Então, muitas vezes as pessoas vêm com disfunções, né? E o otorrino fala, olha, isso aqui não é ouvido, é articulação, vai no ortodontista, ouvir opinião, mas às vezes ele faz tudo errado. E daí eu falo, como que você quer que dê certo, né? Então, assim, a oclusão é um dos fatores que possa estar desajustado, mas se você não checar os hábitos, tensão, estresse, dificilmente não vai apresentar ter o mesmo bom resultado, ou vai se manter. Agora, uma coisa que eu acho que é importante é a pessoa também ter a consciência
que esse ajuste é uma coisa dinâmica. Sim. Então, achar que vai fazer um tratamento e depois tá de alta e acabou, resolveu, não, né? Tem que cuidar para sempre, né? De alguma forma. A responsabilidade de uma oclusão, quando o paciente... Porque toda maloclusão, ela é estável. A partir do momento que você começa a modificá-la, você tem que encaixá-la de novo. Então, isso é o ortodontista que tem que fazer. Então, a tal da função... e nós não mordemos um movimento que a gente chama de charneira. Nós fazemos movimentos, né, da mandíbula. Então, é muito importante que isso é um ponto que a gente tem que ir muito em cima, tentar ajustar isso. Agora, nós não podemos esquecer que quem que me garante que o paciente, com o passar do tempo, não vai ter nenhum problema periodontal, no seu osso, dos seus ligamentos periodontais, e a musculatura. Por que a gente segura muito essa região de canino a canino aqui, inferior? Porque é uma somatória de músculos ali que vão estar agindo e normalmente tentando fechar. Então, por isso que é muito importante que o paciente saiba disso, né? Que ele faça essa contenção. Sim, porque eu acho que é muito importante, né? E o planejamento mesmo, né? Às vezes, que idade, né? Que idade que você vai começar a usar um aparelho? Eu já estou velho. Não. É isso que é interessante. Hoje não existe um limite de idade, teoricamente, né? Não. Agora, falando de idade, veio aqui que eu acho uma coisa que é importante. Eu sempre lembrei, né, que... quando eu fui ter filho, que tinha essa preocupação de amamentar, evitar a chupeta. Tanto é que eu não quis a chupeta pro meu filho de jeito nenhum. Depois eu falei, acho que eu me arrependi, porque depois ele não quis mais, né? Por conta dessa formação da arcada. Como que é isso? Realmente, a gente tem que ter essa preocupação, depois dá para ajustar. É um prejuízo quando uma mãe dá a chupeta pro filho. Como que é isso? Que legal. Tá. É assim, o hábito, ele tem que ter limites, né? Então, assim, a criança não sabe pedir que ele está com fome, que ele está com sono, então ele vai chorar. Então, a chupeta, o dedo é pior. Mas, assim, ajuda nesse momento. Lógico que a partir do momento que vai entender, você tem que ir tirando, né? Então, assim, na dentição de leite, o que acontece? Se você tira uma chupeta, um dedo, que ele tem uma tendência de mordida aberta, né? Quando você está usando o hábito, né? A sucção digital ou a chupeta, tem uma tendência a abrir a mordida, aprofundar um pouquinho o palato. No momento que você tira, há uma tendência desse osso alveolar, que é o osso onde estão as raízes dos dentes, e os dentinhos fecharem. Também é incrível isso, né? Só que assim, se passar do tempo, lógico que daí começam as trocas dentárias e problemas. Agora, o que interfere muito? Um padrão facial, um respirador bucal, né? Porque ele usa a boca para respirar, essa língua baixa, céu da boca é o chão do nariz, né? Então, se eu tiver um fechamento nesse palato aí, eu vou dificultar a respiração, e a boquinha aberta faz com que, às vezes, dê as mordidas cruzadas, né? Eu vou falar um exemplo aqui que mulher entende bem. Caixa de sapato e tampa. Então, a tampa está um pouquinho por fora da caixa. Sim. As arcadas têm que ser assim também, né? A arcada inferior vem e oclui por dentro da superior. Uma mordida cruzada é quando eu tivesse o dente superior ao contrário. E aí é problema, principalmente se for unilateral. Porque eu vou ter uma tendência, sempre que eu mastigar, eu dar um giro na mandíbula. E durante um crescimento, isso pode dar uma assimetria que futuramente, provavelmente só cirurgicamente, você vai corrigir. Então, assim, se uma pessoa quer dar chupeta, ela pode estar tranquila até que idade, mais ou menos? Ou se eu posso pôr por idade ou não? Tá, até que ela consiga entender, que a criança consiga entender que ela não precisa mais, né? Eu acho que negociar também, até uns 3 anos e meio, 4 anos, eu não vejo tão maléfico. Não seria tão maléfico. Não, acho que dá para tirar antes, dá para tirar. Mas assim, tudo é chupeta e hoje é tudo dar o celular na mão, né? Então antes era dar chupeta, né? Então, e a amamentação, realmente ela contribui para essa arcada? Como que vocês hoje veem? Ou também não é assim
o fim do mundo se não foi possível, tomou uma madeira, como que é essa parte? É assim, Marília, se a gente for pensar, né, um bebê que nasce de parto normal, então ele vai passar com a cabecinha primeiro. A mandíbula é o único osso que é móvel na face. Então, poderia fraturar essa mandíbula se já fosse proporcional, certo? Então, o que acontece? Qual é o primeiro grande estímulo de desenvolvimento mandibular? É a amamentação materna. Tá? Então, sem dúvida, a criança tem que fazer um esforço maior, sem contar da imunidade, né? Tudo que a gente sabe que é importante. Mas, assim, sem preocupação também a mãe que não pôde ter leite. Porque às vezes porque acontece fica aquela neurose. isso, Não. Mas, assim, podendo amamentar num tempo assim, também não aquela coisa de 4 anos, a criança puxando a blusa da mãe nos lugares, mamando em pé, né, gente? Mas assim, até 1 ano, 1 ano e meio, acho que é bem também interessante. Também não vai interferir tanto nesse desenvolvimento, nessa parte. É favorável. Porque realmente isso aqui é bem, vamos dizer, maleável, né? Mesmo com a idade. Vocês têm como depois... ajustar isso. Eu acho que é muito interessante, que eu gosto muito quando a criança vai por volta dos 6 anos, 8 anos, porque muitas vezes muitas pessoas esperam o crescimento completo ou a troca dentária completa para se fazer alguma coisa. Mas se a gente for ver a cabeça de um bebê, porque bebê cai tanto, né? E bate a cabeça. A cabeça é pesada, né? Tem um cérebro ali, tem um desenvolvimento, eu falo que é mais acelerado, né? Então, a face também, ela desenvolve rapidamente, né? Ela é desproporcional para o corpo na criança, né? Então, o que é importante? Que seja avaliado, porque muitas vezes você já consegue intervir nisso. Né? Um respirador bucal já detectou uma respiração ruim. Se você faz uma disjunção palatina, que é você realmente ampliar, conseguir espaços, você ajuda muito o paciente. A partir do momento que você faz, ele continua bem com essa face, com essa arcada. Mas sabe, veja se eu estou errada. A impressão que eu tenho é que as pessoas até estão bem conscientes em relação a isso. Hoje... existe uma procura e uma preocupação já precoce em relação a isso, né? E eu tenho a impressão que às vezes até as crianças gostariam. Eu lembro que eu na escola falava que queria usar óculos e aparelho. Todo mundo. Quem não queria, né? Punha papel alumínio no dente e dava choque. Então, eu tenho a impressão que isso não deve ter muita resistência, né? Você percebe isso, que as pessoas são... Eu acho que hoje já existe essa consciência de procurar precocemente, já para ir fazendo algum ajuste, ou já dar atenção para essa parte, Com certeza. Eu acho que também um vai falando para o outro. Vê o amiguinho usando, acha que aquilo... Os odontopediatras veem a necessidade, também. Já encaminham. E eu gosto muito assim, de monitorar o melhor momento. Porque o melhor momento, muitas vezes você faz etapas... quanto que você custo-benefício muito melhor. Sim. Né? Se eu vejo uma mordida cruzada, Marília, ontem... Porque eu sei que mordida cruzada vai consumir espaço dentário na arcada superior, vai ter uma tendência do paciente ficar assimétrico, e como desenvolve rápido, a gente tem que ser rápido também, né? Desgastes dentários, mastigação unilateral. Então, desde que a criança tenha condições de entender um tratamento, deixar o quanto antes. O meu mascotinho, eu não esqueço, há anos atrás, 3 anos e meio, era uma belezinha. E o seu mais velho? Você sabe qual foi o seu paciente mais velho? Não vou falar hoje, senão ele vai se ofender, mas eu já tive uma pessoa... Não precisa falar o nome, mas só a idade. Não, mas eu tive 75 anos. Ele foi para fazer... uma senhora. E nunca tinha feito nenhum tratamento ortodôntico? Nunca, faz anos já isso. Eu achei bonitinho que ela chegou com um esposo... E levou uma foto de quando ela casou, que ela queria o dentinho, que ela mudou o dentinho dela. Então ela foi por estética, olha que belezinha. E o esposo quis que ela tratasse. Então, assim, é muito bonito isso, esse cuidado até numa idade mais adiantada, né? Então, hoje eu acho que essa procura é muito importante.
E acho que as pessoas estão realmente conscientes e atentas, né? Atentas. E depois desses tratamentos que fazem para complementação estética, seja placas, eu não sei como que vocês chamam aquele revestimento, isso vai interferir nessa oclusão, vai atrapalhar de alguma forma? Ou não? Não sei como é que você chama. Não lentes de contato. Lentes de contato, todos esses outros recursos. Normalmente, o que acontece? O paciente já vem indicado pelo profissional que faz essa parte estética, essa dentística. Se o profissional não consegue resolver ali naquele momento o planejamento dele, ele vai indicar um ortodontista. Então, normalmente a gente trabalha em conjunto, né? Então, você prepara a boca para que seja feito esse tratamento. Essa parte. Sim. Então, olha, eu acho que vale a pena. A gente viu que em qualquer idade, né, realmente está procurando e está cuidando, seja, por que não da parte estética também, mas principalmente da parte oclusiva, porque nós hoje, com a visão da medicina integrativa, a gente considera que a boca, não só pela qualidade dos dentes, pelo alinhamento, mas também em termos de microbiota, vamos dizer assim, né? Hoje tem sido bastante valorizado no desencadeamento de algumas doenças, alguns aspectos inflamatórios gerais. Então, assim, eu acho que é bem importante e fico feliz assim que a gente acompanha que houve uma grande assim desenvolvimento nessa área, facilitando e até encurtando o tempo, né, dos tratamentos. Então, gostei muito de você estar aqui comigo, trazendo esse olhar, né, do ortodontista e principalmente trazendo esse olhar do não modismo, né, da gente estar conversando sobre a ortodontia, mas sobre um olhar mais técnico, mais mecânico e não somente aí o que está usando, né? Isso, acho que a gente não tem que estar aí preso a um Marte, que às vezes acontece nessas áreas, né? Porque todo mundo quer facilitar, mas tem certas coisas que precisa seguir um processo e tem que ter uma boa avaliação. Então, muito obrigada. Obrigada de você estar aqui pela oportunidade. Muito obrigada, viu?